Boa noite, querida igreja. Boa noite. Eu sou o pastor Antônio. Puxa vida, esse coral está cada dia melhor, hein? Eu vou marcar o dia que vocês vão ensaiar comigo para o lançamento do CD, tá, queridos? E o fundo vai ser esse coral maravilhoso de vocês. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, muito obrigado por ter nos assistindo. Eu tenho notado que as nossas pregações estão sendo lançadas no YouTube e muitas pessoas de fora estão assistindo e estão agradecendo pela palavra de Deus. A rede social, quando é usada de forma espiritual, ela traz benefícios para o reino de Deus. E nessa noite, nós vamos concluir, durante 5 domingos, nós estivemos falando sobre de algo mais profundo da igreja do Senhor Jesus, que é a graça de Deus. E a gente trouxe um tema que é o papel da igreja diante da graça. No domingo passado do aniversário, tinha aqui 160 pessoas. Se tivesse mais bolo, ficaria até as 3, 4 horas da madrugada. Muito bons 28 anos, mas agora a gente tem que seguir em frente, temos que caminhar na graça, no poder maravilhoso de Cristo Jesus. Eu convido então a amada igreja, para que a gente possa lembrar o tema das nossas pregações nesse mês de agosto, que está em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Ou melhor, de 8 a 10, vai colocar na tela. Todos acharam? Vou ler na minha versão. Porque pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus deu de antemão e preparou que andássemos nelas. Senhor Deus, nessa noite nós te entregamos esta palavra, esse momento de reflexão do teu evangelho. Esteja, Senhor, conforme a tua vontade, usando-me para que essa palavra chegue aos corações, abra esses corações para receber esta palavra e para que ela continue firme na nossa caminhada, em nome de Jesus, amém. Foram 5 domingos falando sobre esse tema. Quando a gente vê em Mateus, capítulo 4, quando a gente vê dentro do Evangelho todos os lançamentos da proposta que Deus deixou através dos profetas, não tem um tema tão precioso como esse tema, que é o tema da graça. Um tema que às vezes é despercebido por todos, que não é acompanhado muitas das vezes dentro da palavra de Deus. As bem-aventuranças é tudo aquilo que o Senhor ensinou em Mateus 4 até o capítulo 8, que é o segmento daquilo que nós temos que seguir na nossa vida. E quando a gente percebe que há uma sincronia, há uma interação da palavra de Deus, a partir do Novo Testamento, até o livro de Apocalipse, a humanidade tem desprezado essas palavras que precisam ser trazidas para dentro do nosso coração, da nossa maneira de viver. Então nessa noite, a gente vai falar que durante esses 5 domingos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E a fé é um despertamento tão importante na nossa vida, porque sem a fé nós perdemos a nossa esperança, sem a fé nós acomodamos.
E essa graça, ela vai chegar na nossa vida mediante esse processo. Fé, crer que existe um ser superior que é Deus. E que diante da confusão da humanidade, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que o sacrifício do Cordeiro, que era no Antigo Testamento, a absolvição dos pecados, pudesse agora serem perdoados através daquela morte de cruz. Esse sentimento é que trouxe em nós esse produto maravilhoso espiritual que chama-se fé. Porque quando a gente vai para o livro de Hebreus, o autor disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem meio termo. É impossível agradar a Deus. Porque Deus requer de nós a fé. E quando nós trazemos no nosso coração a fé, a gente traz a graça. Há um acompanhamento dessas duas palavras. Fé e graça andam juntas, conforme diz o termo aqui de Paulo. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E esta fé, essa graça, ela não é produzida por nós. Ela é um dom de Deus, é gratuita. E nós vamos ver durante a minha exposição, que nós vamos ver os 3 tipos de graça. Nós vimos também que esse dom de Deus não depende de nós, das nossas obras, não. Depende de Deus, exclusivamente dEle. Com todas as dificuldades que às vezes a gente tem de se aproximar desse Deus maravilhoso. E não adianta ser pelas obras, não. A graça ela vem quando nós recebemos aquelas obras para a gente fazer. Então é interessante notar que Deus coloca um contexto de sintonia, de fé, graça e obras, mas são obras que nós temos que executar na igreja. Porque a igreja tem esse papel. Hoje, eu comentei na nossa reunião de professores que no final da minha pregação, eu estarei apresentando vocês aqui, aquilo que nós estamos mais investindo, que é o ensino. E no final da minha pregação nós vamos falar sobre a EBD. Mas por que não falou antes, pastor? Porque senão as pessoas esquecem. Por isso que eu deixei por último. Queridos, essa graça, nós vimos que tem uma porta. Jesus é a porta dessa graça. E dentro da palavra de Deus, Jesus disse que essa porta ela é estreita. Ela não é larga. O mundo é que é largo. A porta do mundo é estravancada. Está aberta. Mas a porta para a graça, ela é estreita. Muito estreita. E dentro dessa concepção que a gente vai colocando, que o próprio Jesus disse, eu sou a porta, e que essa porta é estreita, nós vamos caminhando que quando nós conseguimos passar por essa porta, nós vamos começar a caminhar pela graça. E há um andamento então de passagem dessa porta. Mas essa porta vai chegar um momento que ela vai se fechar. Nós vimos naquela parábola maravilhosa das noivas, que 5 conseguiram ficar e 5 estavam desprovidas, bateram na porta, mas a porta já estava fechada. E é muito duro quando nós perdemos essa oportunidade. Nós vimos também que a graça que Deus nos concede é para todos. Ela é aberta para todos. Mas são escolhas. São pessoas que escolhem. É o livre-arbítrio. Deus não é um Deus rancoroso. Ele não é um Deus que domina tudo daquilo que Ele quer na nossa vida. Não, Ele deixa a gente escolher. E tem muita gente escolhendo errado. E quando escolhe errado, tudo dá errado. Então a graça é Jesus Cristo. Jesus é a porta. Eu queria agora, dentro desse contexto, se vocês lembrarem que na pregação anterior do aniversário,
eu terminei com um versículo. E coincidentemente, a nossa irmã Valéria falou desse versículo. Então eu convido a você agora para abrir a palavra de Deus, o que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos meditar a partir do versículo 14 a 16. Palavras do Senhor Deus. Quem escreveu o livro de Hebreus nós não sabemos. É um autor desconhecido. Alguns teólogos afirmam que foi o próprio Paulo, mas a carta de Hebreus não começa no modelo Paulo. A gente pode crer que esta pessoa que escreveu tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 14 do capítulo 4. Preste atenção, queridos. É a palavra do Senhor Deus. Tudo está aqui naquilo que eu tenho dito, que é o SUS, Sistema Único de Salvação. Não é o SUS do SAMU, não. É o Sistema Único de Salvação, que é a Bíblia. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. E agora vem a mensagem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor está nos convidando para a gente chegar nesse trono, para a gente receber a misericórdia, o perdão, o carinho, o abraço de Deus. Mas a gente precisa saber o que é esse trono da graça. O que é o trono da graça? Por que o autor está nos convidando a chegar nesse trono? Essa expressão se refere ao nosso Deus, que está no trono da graça. Ele é o comandante de tudo, 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 tudo. Ele está no trono. Nós cantamos aqui o louvor diante do trono. Ele está lá. E o autor de Hebreus está nos convidando para ir até lá. E Jesus Cristo deixou bem claro que na sua partida, Ele deixou uma entrada, que é o poder do Espírito Santo de Deus que nós estamos vivendo hoje no tempo da graça. É o poder do Espírito Santo que nos conduz ao trono. E Ele é o Criador de tudo. Nós estamos aqui apenas administrando as nossas coisas. Ele que nos concede todas as coisas. E esse trono, ele se refere ao comando de tudo, o Criador que cuida. E o autor está pedindo, mostrando, olha, vamos chegar a Ele. As maiores dificuldades que as pessoas estão passando hoje é a ausência do trono da graça. Todas as coisas que estão ao nosso redor, que estão acontecendo e que são profecias bíblicas, a falta de amor, a falta de tolerância, pessoas procurando cada vez mais confusões nas suas vidas, pessoas se afastando de Deus, pessoas que não têm igrejas, pessoas que não procuram uma comunidade, porque deixo bem claro nessa noite, sozinho, ninguém vai conseguir chegar no trono da graça. É preciso ter esse apoio comunitário, de pessoas que possam comungar, que possam ter a comunhão em busca desse trono, porque sozinho fica muito difícil, e o mundo não está nos ofertando nada, a não ser de confusão, de violência e de tudo que vocês estão vendo
a cada dia, a cada momento. Será que nós queremos viver assim? Será que faz bem para a nossa saúde espiritual e mental ficar simulando essas coisas? Não, queridos. Quando a gente está próximo do trono da graça, mesmo apesar das dificuldades, das provações, mesmo apesar de todas as coisas que nós enfrentamos, relacionamento de família, pais, filhos, relacionamento no trabalho, relacionamento com vizinhos, relacionamento com nós mesmos, tudo fica mais fácil quando pela graça de Deus nós possamos viver nesse patamar de equilíbrio, de paz. Não tem dinheiro no mundo que pague a paz. A paz, ela vem com Deus quando nós estamos próximos desse trono da graça. Ele está no comando de tudo. Queridos, as escrituras vão se entrelaçando. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, e eu convido a você a buscar também, eu convido a você a ler, e você vai ver que há um circuito que se toca em cada palavra do Evangelho, em cada evangelista, o Antigo Testamento com o Novo, de Gênesis a Apocalipse, eles se encontram mostrando à humanidade o que é preciso fazer, mas o homem não quer fazer. O homem não quer fazer, porque não lê a palavra de Deus, não se aproxima e não quer se aproximar do trono da graça. Queridos, tudo se combina. Esse autor de Hebreus, ele fala e nos convida para chegar ao trono da graça. Mas João já estava falando no seu evangelho, lá no capítulo 14, está escrito: para chegar no trono da graça, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hebreus passou depois de que João estava escrito. João já tinha escrito isso, que só chega ao trono quando a gente vai pelo caminho, e o caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus. Não tem como encontrar o trono a não ser por Ele. Dentro desse contexto, a igreja tem essa função. E agora a gente precisa interpretar o que é a igreja, que o próprio Jesus disse: contra essa igreja as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Quando a gente busca na tradução, porque o Novo Evangelho, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles foram compilados e escritos na linguagem grega. Depois é que houve várias traduções. E a palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa povo separado. Não é esse teto, não é essa parede, não é o cimento, não é a areia, não. A igreja somos nós, separados. E a grande dificuldade no mundo é fazer com que as pessoas se separem. Imagine se todos fossem separados. Não haveria assalto, não haveria violência. Não haveria essa confusão que nós estamos tendo, porque as pessoas que estão fazendo isso, elas não são separadas. Elas precisam ser alcançadas para serem separadas. E hoje, a estatística está mostrando, eu tenho falado isso, falei hoje, várias vezes, a dificuldade de levar a palavra de Deus para as pessoas. O processo de conversão, de mudança de pessoas de vida está muito difícil. Mas está acontecendo na igreja uma metamorfose de pessoas que estão indo de igrejas para outras igrejas. Isso é ruim, pastor? Não. O que não pode é ficar fora da igreja. Porque somos nós a igreja. Nós somos o corpo de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita no nosso corpo. E quando você afasta dessa promessa, quando você afasta dessa proposta, esse corpo esvazia, ele se enfraquece e tudo acontece. Tribulações, provações, tal.
Ah, pastor, mas eu estou no corpo de Deus, eu tenho provação, tribulação. Mas você se fortalece no Senhor. Você se recupera no Senhor. Tudo passa, mas você vence depois. Essa é a promessa. A força propulsora da igreja é a fé, é essa coisa de corpo que nós temos, de estarmos aqui nessa noite, enquanto muitos estão em outros lugares, nos bares, outros lugares de prostituição, mas nós não, nós estamos aqui, queremos ser separados, queremos ser diferentes, porque precisamos colocar isso na nossa vida para alcançar aquilo que é a esperança. Quem não tem esperança vegeta, e a esperança é chegar até o trono da graça, encontrar com Deus. Vocês pararam para pensar, que tudo vai resumir no buraco do cemitério? Tudo vai resumir quando a pessoa é cremada nas cinzas, ou quando a pessoa cai no mar que nem encontra o corpo? Não, queridos. Há um mistério. E esse mistério, Jesus Cristo disse que a sua ressurreição, está escrito lá em Tessalonicenses, foi para que quando a gente morre, a gente está dormindo, mas depois ele vai vir para buscar os seus. Nós iremos ressuscitar quando nós trabalharmos a nossa vida para estar junto ao trono da graça. Fora disso, eu não sei o que vai acontecer. O livro de Apocalipse explica. É o fogo do enxofre no inferno. Esses dias eu comecei a ler um livro sobre o inferno. Meu Deus, eu parei na metade, porque eu fiquei muito assustado. Ah, pastor, mas tem que falar de inferno? Tem, porque ele existe. Ele existe. Jesus citou o inferno várias vezes. E a gente não quer ir para lá. A gente quer ir para um lugar melhor. Eu quero ir para lá, torço para ir para lá, para não pagar IPVA, para não pagar água, para não pagar luz, para não ter internet, para não ter celular, para não ter televisão, para não ter confusão na minha vida, porque eu quero estar junto de Cristo Jesus. Quem não quer isso? Você quer continuar pagando imposto de renda, água, luz, telefone, gente enchendo paciência todo dia na sua vida? Quer adoecer? Lá em Apocalipse fala, não haverá sofrimento nem dor. Oh, ai pastor, lá não tem hospital não. Não vai ter sofrimento nem dor. Ai pastor, não vai ter médico não. Para que você está sarado em nome de Jesus? E Paulo fala que nós vamos até mudar de fisionomia. Eu peço a Deus que me dê um rosto maravilhoso, do Brad Pitt, porque eu quero chegar lá lindão, saradão, porque aqui a gente apanha muito. E como eu tenho apanhado esses dias. Mas quem está me batendo, eu tenho orado muito, porque Jesus disse, orai pelos seus inimigos. Eu tenho lido muito esses dias, de 4 até 8 de Mateus. Leiam, gente, é maravilhoso. Quando Jesus fala, ó, você tem que querer para você aquilo que você quer para os outros. Ou seja, você tem que ter uma relação com os outros, aquilo que os outros querem com você. Mas os outros ficam fazendo mal, então você vai naquilo que Jesus disse. Ore por ele. Jesus disse para a gente orar por inimigo. E Deus tem me acordado de madrugada, parou fazer isso, querido. Não sei porquê. Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho. Não, vai orar para o seu inimigo. E eu estou orando. Disse que lá no Nordeste, quem canta os males espanta. E quem ora, espanta muito mais. Queridos, vamos buscar essa vida lá fora, lá em cima, lá embaixo, eu não sei onde que é. É nos céus. Mas temos que se esforçar para chegar no trono. Para chegar no trono tem que ter esforço. E a igreja tem esse papel, porque nós somos separados. Nós somos pessoas separadas. Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 2, se der para colocar o versículo 42 a 43...
Tinha igreja? Não, pastor, tinha igreja não. Os cristãos não podiam chegar no templo, os judeus não deixavam. Ah, mas como é que eles faziam? De casa em casa. E o que está escrito? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso, pastor, doutrina dos apóstolos? É aquilo que Jesus ensinou. Aquilo que ele ensinou para os apóstolos. E qual que era o segredo da igreja da casa? Primeira coisa, comunhão. Comunhão. Irmãos que têm comunhão não falam mal dos outros. Não fala mal do pastor. Não fica falando mal do pastor. Não fala mal do outro irmão. Ai, pastor, mas a gente está vivendo hoje um tema novo que surgiu, que chama fofoca gospel. O que é isso, pastor? É a fofoca dentro da igreja. Meu Deus. Não pode. Não pode. Aqui tem palmeirense, tem corintiano, tem flamenguista e tem o campeão brasileiro e o campeão da América, que é o Botafogo. Já pensou se na hora tudo isso vira confusão aqui, meu Deus, eu saio correndo. É comunhão. Todos nós temos as nossas diferenças, mas temos que respeitar uns aos outros. Quando você vai para o lado feminino, se a gente for analisar a questão de perfume, cada mulher tem um gosto de perfume, um sabor de perfume, um cheiro de perfume. Já pensou se elas começarem a brigar por causa de perfume aqui? A Renaudet e a Avon, nem sei se tem Avon ainda, vai quebrar. Queridos, nós temos que ter comunhão conosco aqui, viver o amor de Cristo, ajudar uns aos outros, isso que é comunhão. Outro ponto importante, no partir do pão, se estiver faltando pão na sua casa, vamos partir esse pão com os nossos irmãos. E a igreja agora, que funcionava nas casas, ela fecha com algo mais importante, para chegar ao trono da graça: oração. Sem oração não chega ao trono da graça. É simples assim. Então esse é o modelo: doutrina, palavra de Deus, comunhão e oração. Não precisa mais do que isso, porque quando você lê a palavra de Deus, você está lendo a doutrina, você aprende o que precisa fazer. E lá não tinha casa, não tinha templo, não tinha nada. Era comunhão, reuniam nas casas, almoçava todo mundo. Hoje, se for fazer isso, dá prejuízo, né, queridos? Mas naquele tempo era muito pouco. Eles faziam tudo isso, e foi com isso que a igreja chegou até nós, o cristianismo, a mensagem de Jesus Cristo. Outra coisa, a graça de Deus, ela manifesta quando nós somos separados. Ela não manifesta de outra forma. Os sinais às vezes não acontecem na nossa vida, mas quando nós somos separados, começa a acontecer estes sinais. E quais são esses sinais? Sinais da presença do Senhor Deus. Eu li bastante esses dias, para trazer nessa noite, 3 tipos de graça. Tem muitas graças, mas eu separei 3. Qual que é a primeira, pastor? A primeira graça nós chamamos de graça precedente. É também conhecida como a graça habilitadora. O que nós podemos dizer sobre isso? A graça precedente é o momento em que Deus toca na nossa vida, dando um sinal: oi, eu quero você comigo. Oi, eu quero te dar uma chance. Então é a graça habilitadora. Você está começando a ser habilitado para chegar no trono da graça. Deus nos toca. E como tem tocado nas pessoas, mas oi, as pessoas não querem. São tocadas, mas não aceitam. E a partir daí, começa a precedência da graça,
que é o início do despertar da nossa fé. É o início. E esse início ele é importantíssimo. Porque se nós continuamos sermos despertados, nós vamos para a segunda parte, que é a outra graça, o outro tipo de graça. Mas muitas pessoas se perdem neste momento que se precedem. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, disse bem claro no versículo 14, que muitos são tocados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são os escolhidos? Os separados, que tomaram a decisão na precedência, quando Deus bateu na sua porta, e você abriu a porta para ele entrar, e a partir daquele momento, você já está pré-candidato a receber a graça de Deus. Mas nesse momento muitos se perdem, muitos não aceitam. Paulo disse, lá no capítulo 1 da carta de Romanos, no versículo 8, se puder colocar na tela: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que Paulo está falando? Paulo está falando que Deus tocou na pessoa, mas ele não quis e agora está procedendo de forma errada. Livre arbítrio. Guarde essa palavra. Escolhas. Então, nesse momento da precedência da graça, Deus chama, Deus escolhe e você decide. Lembram daquele programa que tinha na televisão? Você decide. Deus dá para você a decisão. E agora a gente caminha para o segundo tipo da graça. Maravilhosa graça. Eu aceitei o toque do Senhor Deus. Eu quero, Senhor. E aí agora vem a graça justificadora. Deus vai te selar. Como? Perdoando os seus pecados. Porque para ir para a segunda fase, para ser justificado, é preciso receber os perdões do pecado, que são muitos. Uma mochila de pecados, que tem que ser jogada fora, ficada para fora. Abrir o armário, abrir as gavetas e tirar todas as coisas erradas, jogar tudo para fora e começar de novo. Justificação pela graça. E esta justificação, Paulo também falou no capítulo 3, quando ele escreveu para a carta de Roma, aos Romanos, versículo 24. Preste atenção como que a palavra ensina. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É o momento do arrependimento. Momento maravilhoso. Arrependei-vos e sereis salvos. Justificação pela graça. É o segundo tipo de graça. E aí a gente faz a sincronia de Paulo com João. Lá no capítulo 1, versículo 9, está escrito palavras de Jesus. Se der para colocar na tela, se não der, eu vou ler aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Está tudo escrito, o caminho. É que as pessoas não leem, as pessoas não querem abrir a Bíblia, as pessoas não querem saber de doutrina, as pessoas não querem ser separadas. E agora vem, estamos caminhando, passamos para a segunda fase, pedimos perdão, a graça justificadora. Ó Senhor, justifique, nós queremos essa graça. E agora vem a terceira graça,
que é a graça santificadora. É o reino chegando, é a aproximação do trono da graça. Estamos perto, estamos chegando. E a partir daí, é a graça verdadeira, a verdadeira conversão. Conversão genuína. Mas aí agora, não tem como voltar atrás. Seguir em frente. Você já chegou ao final. Você já chegou na terceira parte, a mais importante. Você passou por 2 etapas. E agora você está na graça santificadora. O que significa a igreja? Separados, eclésia. E agora você é santo. Também significa pessoa separada. Todos nós que estamos nessa terceira fase queremos estar, nós seremos santos. Pessoas que estão santificadas. E a graça verdadeira é a graça que agora quem está tomando conta da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. O inimigo não tem mais força na nossa vida. Ele bate e volta. Ele bate e volta. É a ação transformadora. É a graça que nos torna verdadeiramente separados. Sabe o que é o mais importante desse momento santificador? É que a gente tem uma paz no coração. Viver em paz. Passamos por dificuldade, perdemos nossos entes queridos, as doenças, as enfermidades. Mas a gente é santificado. Então a gente está na graça santificadora. Então nós temos essa paz, estamos tranquilos. Vamos enfrentar as tribulações, as provações com mais força. Porque sabemos que vamos enfrentar, mesmo que sejamos derrotados, há uma esperança lá na frente, que é estarmos salvos. Queridos, estamos assim constantemente nos aproximando, conforme disse o autor, da sua misericórdia. Da sua misericórdia. Não é fácil viver essa terceira fase. É muito difícil. Existe policiamento constante para você não voltar atrás. Existe conversão genuína. Viver uma vida real dentro do Evangelho, da doutrina. Viver por Jesus, pelos apóstolos. Eles repassaram para nós a metodologia de ensino. A metodologia de vida da salvação. Está tudo aqui. Não precisa buscar livros de autoajuda. É bom, mas essa aqui, a Bíblia, é o maior livro de autoajuda que Deus nos colocou. Está tudo aqui. Por isso que Paulo afirmou lá em Efésios, quando a gente começou essa campanha, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E essa fé é a terceira fase, é a fase da santificação. Estamos santificados em Cristo Jesus. Viver nessa comunhão, respeitar as diferenças do nosso próximo, né? Se tem uma coisa que traz fofoca, é a tal de mágoa. Pessoas magoadas, amargas. Meu Deus, tire isso da sua vida. Isso faz mal. Pare com isso, deixa Dilson, como diz o Tiririca. Vamos viver em paz. Pare de falar dos outros. Viva verdadeiramente o Evangelho, saia dessa fase pré que você ainda nem entrou e vai passar pela primeira, passa pela segunda, passa pela terceira e você vai ser santificado em nome de Jesus. Está escrito, não sou eu que estou falando, eu estou apenas transmitindo aquilo que Deus está mandando falar nessa noite, porque está escrito na palavra de Deus. E juntos podemos perdoar uns aos outros. Podemos nos curar uns aos outros. Se ligue, Jesus está voltando, e Ele vai voltar, a porta está fechando e vai fechar. Vamos curar as nossas feridas, verificar o que está acontecendo, que está impedindo você de viver uma vida real, na terceira fase, de forma santificada e em paz com Deus.
Eu gosto de sempre terminar com uma passagem bíblica. Por isso eu convido os irmãos a abrirem ainda no livro de Hebreus, que o irmão Alex vai trazer durante a escola bíblica dominical, lá no capítulo 12, versículo 14 a 17. Olha que coisa maravilhosa. Vocês podem ler comigo no 3, porque o último versículo é aquilo que tem que ficar guardado no seu coração. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Na segunda fase você vai ver o Senhor? Não. É só na terceira fase. Só na santificação. Seguir em paz, então, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, e nem que haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela, para que você não seja contaminado. Gente, está escrito. Nessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual fase da graça nós estamos? O que nós estamos fazendo para mudar de fase? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a fase da graça? Para chegar nessa graça, também está escrito. Mateus, capítulo 6, lá no versículo 33. As pessoas não fazem isso. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas, não é nenhuma nem outra, todas, não é nenhum e nem outra, todas as coisas serão acrescentadas. Todas. Palavras do Senhor Jesus.